Quando quiser começar, Carol, à vontade. Boa noite a todos, mestres, colegas. É um enorme prazer ter vocês aqui essa noite. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite, estar contando um pouco da minha experiência em comunicação e tentando trazer alguns links para essa situação bastante nova que a gente está vivendo. Gostaria de fazer alguns agradecimentos públicos. O primeiro deles é a Raira, que teve a gentileza de fazer o meu PowerPoint, como vocês vão ver, por favor, elogiem. Gostaria de agradecer ao Wagner e eu gostaria de agradecer ao Aguinaldo e ao professor André, que não acho que não está presente, mas que começaram com essa iniciativa de fazer esses debates online, que têm sido tão legais. E então é o seguinte, o que eu preparei aqui? Eu primeiro, como eu estou falando com colegas, com alunos, com gente que talvez nunca tenha visto, eu vou começar com alguns conceitos bastante simples. Eu pretendo ser rápido nesses conceitos, para quem já conhece, para a coisa não ficar chata, mas eles são importantes. Daí eu pretendo falar alguma coisa de campanhas. Eu consegui uma pesquisa muito interessante. Na realidade, eu já tinha essa pesquisa, mas eu consegui as autorizações. Inclusive, quero agradecer ao Lula Guimarães, que é um cara que me autorizou a usar esses dados. São dados internos de campanhas que nós fizemos. Não poderia, né? Não seriam para divulgação, mas para uso não tem problema. E daí pretendo falar um pouco da comunicação pública, pretendo falar um pouco desse fenômeno chamado Jair Bolsonaro, de suas campanhas, essa coisa toda, e de uma maneira bastante fria e de uma maneira bastante técnica, para daí entrar no exercício de futurologia e da importância da comunicação nesse momento específico, principalmente no momento público, e daí abrir para debate. Espero que vocês curtam. Eu vou tentar agora colocar um simpático PowerPoint para vocês irem acompanhando. O PowerPoint está visível para vocês? Alô? Alguém me ouve? Ainda não, Carol. Ainda não. Olha que beleza. Então vamos aqui. Uma janela. Comunicação política. E agora? O que aconteceu? Nada, né? Ele está entrando. Olha, está aparecendo. Está aparecendo. Está sim. Está ótimo. Eu vou agora pôr a minha tela. Por exemplo, quando eu troco de tela para cá, vocês acompanham essa troca? Sim. Então vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar com comunicação e política, conceitos, uma visão retrospectiva, campanhas e um exercício de futurologia. Meu nome é Carlos, os meus amigos me chamam de Carlão. Eu sou formado em comunicação social, especificamente em publicidade e propaganda e rádio e televisão. Minha experiência profissional toda acabou caindo para o rádio, do rádio acabou indo para as campanhas políticas e para a área musical. Eu vou falar mais dessa minha experiência da área política. Eu vou começar com conceitos bastante básicos, eu peço desculpas para aqueles que já sabem. Tá? Quando nós falamos de marketing, e aí é uma coisa importante, marketing é todo um conjunto de coisas que envolvem a vida de um produto num mercado ou num determinado ambiente político. Isso pode ser um candidato, uma política pública, uma ideia, desde a pré-concepção até sua morte. Marketing é tudo. É criação, conceito, logística, preço, embalagem, armazenamento, concorrência, planejamento, gráfico, sei lá o quê. Todas essas áreas de conhecimento isoladas, elas são outras coisas. E combinadas de outras maneiras, elas são outras coisas. Quando essas coisas são combinadas para um produto num mercado, quando eu digo produto, eu estou dizendo uma ideia, estou dizendo um candidato, estou dizendo qualquer outra coisa desse tipo, tá? Quando esses conceitos se juntam para vender alguma coisa, eles são o que chamamos de marketing, tá? O marketing, nesse monte de coisas, a ponta mais visível do marketing é a comunicação. Muitas vezes a gente comete o erro, tá? É comum, eu mesmo faço isso, muitos profissionais da área. A gente fala, não, eu vou fazer o marketing da minha loja. Não, filho, você não vai fazer o marketing da tua loja, você vai fazer a comunicação. O marketing é um monte de outras coisas, né? A comunicação é a ponta visível. Comunicação pode ser um monte de coisas, né? Golfinhos se comunicam, não é comunicação, então a gente chama de comunicação social.
Comunicação social é um conjunto de ações, né? Ele tem o objetivo de levar aos públicos-alvo, ou seja, às pessoas que eu quero comunicar, tá? Um conceito, uma ideia, ou muito mais comum, no caso, né? No caso do marketing, um produto, uma marca, um serviço. E aí, no caso do marketing político, é quando eu quero comunicar um candidato, uma política pública, uma ideia, alguma coisa assim. Normalmente, a gente divide comunicação social em publicidade, propaganda, relações públicas e jornalismo, lembrando que publicidade é diferente de propaganda, né? Publicidade é tornar público alguma coisa, pode ser uma ideia, pode ser uma ação de utilidade pública, pode ser um monte de outras coisas, e propaganda é mais especificamente para produto, tá? Para produto, serviço, para coisas capitalistas selvagens. Assim. Aí nós temos as relações públicas, que são essas relações com a imprensa, são lobby, envolve uma série de outras áreas, mas também envolve comunicação social, e finalmente o jornalismo, né, que você conhece. Né? Para cada situação, você tem uma maneira de fazer as coisas. O público que você está falando, ele nunca é o mesmo. Você, profissional de comunicação, ou você que está criando um conceito, ou está querendo vender uma ideia, você vai vender essa ideia para vários públicos. É diferente a presença do como o Wagner vai vender a aula dele para mim e como ele vai vender um projeto para a reitoria. É diferente como eu vou falar com o meu funcionário ou como eu vou falar com o membro do meu partido, como eu vou falar com o militante ou como eu vou falar com um cara que, de repente, não gosta da minha ideia e eu estou tentando convencê-lo a levar a sério, ao menos, a minha ideia. Então, eu dividi 3 públicos-alvo, mas existem outros, e aí você vai subdividindo. Público interno, fundamental, são os seus funcionários, seus revendedores, e aí, no caso do marketing político, da comunicação política, eu estou falando com os membros do partido, eu estou falando com a minha militância, eu estou falando com os meus simpatizantes. O que eu quero dessa gente? Eu quero empenho, eu quero que eles entrem nas redes sociais, eu quero que eles falem com as pessoas, eu posso contar algumas coisas, eu posso contar algumas deficiências para essas pessoas criarem vacinas contra essas deficiências na hora de falar com o consumidor ou na hora de falar com outras pessoas. O público externo, que é o público consumidor, né? É o meu eleitor, é o leitor, é o espectador, o ouvinte, o cidadão. Eu vou falar com todo mundo, eu falo de uma outra maneira, eu falo com uma linguagem vendedora, eu falo com uma linguagem bacana, eu falo, né, querendo convencer essas pessoas de que o que eu estou dizendo, antes de mais nada, é relevante e, além de ser relevante, é legal. No primeiro momento, no marketing, eu quero que essa pessoa compre alguma coisa. Numa comunicação política ou numa comunicação de uma política pública, eu gostaria de mobilizar essa pessoa em prol de alguma coisa. Em prol, sei lá, da renda mínima, em prol da solidariedade, em prol das minhas ideias partidárias. Se essa pessoa levar a sério, isso já é um bom caminho andado. E aí eu tenho o externo complementar, que é fundamental, depois lá para frente eu vou explicar por quê, tá? Que é como eu vou tratar com a imprensa e com os formadores de opinião. E aí eu tenho uma linguagem um pouco mais reativa, eu tenho que sacar o que está acontecendo, essa coisa toda. Eu estou indo bem, vocês estão tranquilos por enquanto? Alô, retorno, áudio? Estou falando sozinho? Não, tranquilo. Vai. Depois eu vou tirar algumas dúvidas que vocês quiserem e tal. Como eu disse, eu estou tentando passar rapidamente a parte de conceitos, justamente para não cansá-lo, uma vez que é uma parte bastante chatinha, mas ela é fundamental na compreensão daquilo que a gente vai chegar e vai discutir um pouco mais para frente. Aí nós temos mídia. Né? Mídia é a gente chama de mídia, o conjunto de meios utilizados para levar as mensagens a determinados públicos-alvo. Então, se eu passo um e-mail para um famoso, é uma mídia. Se eu ponho um comercial no rádio, é uma mídia. Se eu ponho uma live numa rede social, é uma mídia. Na verdade, nós dividimos em meios e veículos. Né? O meio de comunicação é o grosso, né? Televisão é o geral. Televisão, rádio, jornal, revista, internet, mídia social,
é a qualificação maior da mídia. Tá? E aí eu posso dividir cada meio em veículos. Então, por exemplo, a televisão ela tem os veículos. Globo, SBT, CBN, não, desculpa, CBN não, como é que se chama lá? Globo News. As revistas podem ser Veja, Isto É, a internet, os portais, né, eles podem ser UOL, Terra, as redes sociais podem ser Facebook, YouTube. O modo como a gente leva cada mensagem de uma forma eficiente ao público-alvo é o que nós chamamos de plano de mídia. E nós queremos, com isso, informar, é a primeira coisa, dizer ao que eu vim, eu quero mobilizar, ou seja, incomodar essas pessoas e fazê-las trocar de opinião, ou ao menos me levar a sério. Eu quero convencer essas pessoas a fazer alguma coisa, comprar um produto, votar num cara, pensar, falar com o seu vizinho sobre uma ideia. E eu quero vender, né? Você sempre está vendendo alguma coisa. Isso é importante nesse conceito da comunicação, seja ela pública, seja ela privada. Aí eu tenho dois conceitos fundamentais, e é aí que a coisa pega. Eu tenho um conceito chamado cobertura, um conceito chamado frequência. Cobertura é a quantidade de pessoas que eu vou atingir com uma mensagem. Eu botei um comercial na Rede Globo e atingi 100 milhões de pessoas aquela noite. Oh, que bacana. E aí eu tenho a frequência, é o número de vezes que cada pessoa é atingida. E aí começa o problema. As pessoas, elas não podem ser atingidas uma única vez, elas não vão entender a mensagem. Alguns estudos dizem que, para você entender uma mensagem legal, bem feita e razoavelmente simples, eu preciso expor essa pessoa no mínimo 7 vezes. Ou seja, eu preciso que 7 vezes essa pessoa esteja na frente do televisor vendo a minha mensagem. Então, aquele meu dinheiro que eu ia fazer um comercial, tem que fazer 7. Agora, eu tenho que torcer para essa pessoa estar as 7 vezes lá. Será que ela vai estar? Não, eu vou ter que jogar com um pouco mais de segurança. Eu vou ter que fazer 14 vezes, 15 vezes. E, então, o que acontece? O dinheiro ele não é ilimitado. O espaço na mídia não é ilimitado. Eu vou ter que jogar com cobertura e frequência para ter eficiência. Muitas vezes, ao invés de fazer aquele comercial caríssimo no Fantástico, é melhor eu distribuir em outros horários mais baratos, com a mesma grana, para ter um pouco mais de mensagem. Eu vou atingir um pouco menos de gente, porém, essas pessoas que eu atingir entenderão perfeitamente a minha mensagem e, quem sabe, se eu for um cara muito legal, eles vão comprar o meu produto, ou votar no cara que eu quero que ele vote, ou começar a defender uma ideia que eu gostaria de passar para ele. Se eu puser só aquele comercial no Fantástico, legal, um monte de gente vai ver. Ninguém vai entender nada. E não vai funcionar. E essa diferença entre cobertura e frequência é o que faz você montar, né, o tal do plano de mídia. O profissional tem que pegar aquele valor que ele tem, ou aquela, às vezes não é nem o valor, é o recurso. Por exemplo, uma pequena ONG, ela tem um recurso, tempo das pessoas. Então, falar, eu vou pôr um negócio enorme ali, eu ponho no Facebook, um textão. Legal, ele some ali da tua tela, acabou. Você tem que ficar fazendo isso várias vezes, até a pessoa tomar conhecimento, se interessar em ler, entender. E ainda eu tenho que ter criado uma coisa bacana para ver se essa pessoa gosta de tudo isso. Veja o tamanho do desafio, que é a comunicação, seja ela pública, seja ela privada, a comunicação social. E eu estou falando em comunicação social, tendo como objetivo uma venda simples de um produto, de um serviço, de uma ideia, de um conceito, de uma ideologia. Né? Eu estou vendendo alguma coisa para alguém. Então, eu preciso fazer isso bem feito. Né? Então, esses dois conceitos são fundamentais. A partir daí, eu tenho visto, né? Eu vou fazer um desafio para vocês. Qual foi o último comercial público que vocês se lembram? Né? Eles provavelmente, vocês se lembram do último comercial da Skol, o slogan da Skol, vocês se lembram, né? Qual é o slogan do município de São Paulo?
Ninguém se lembra disso. Qual foi a última comunicação pública que você se lembra? Qual foi o último comercial do governo federal que você se lembra? Por que isso não acontece? Por que você não tem bom? Por que você não tem resultado na comunicação pública oficial? Ela tem uma criação burocrática, a linguagem é distante do visual, ela prioriza a cobertura. Ela aparece na Globo ali uma vez, duas, some. Por quê? Porque logo depois entra uma outra. Ela concorre com outras mensagens do próprio governo, então fica um monte de coisa entrando tudo ao mesmo tempo, ninguém entende nada. E o que é pior, ele concorre com a pauta dos veículos, que já cobrem, né? A Globo, a CBN, a revista Isto É, o UOL, eles já estão cobrindo o conflito. E quando eu boto a minha comunicação oficial lá dentro, eu estou concorrendo com isso e eu boto uma vez só e depois isso desaparece. Façam esse exercício e tentem se lembrar do último comercial genial que vocês viram. Você fala, porra, que legal esse comercial do cara. E isso está acontecendo agora com a pandemia. Quer dizer, independente dessa situação bastante estranha, aonde cada um está tirando para um lado, a comunicação pública ela está sendo ineficiente. Você não vê bons comerciais, você vê uns textos ali, poxa, legal, isso no primeiro dia seria bacana. Agora, já se passaram um mês, já era para ter materiais ótimos, de convencendo a ficar em casa, de convencendo a fazer uma série de coisas. O governo do Estado, ele faz uma coletiva, ele espera que o veículo reproduzindo a coletiva, nem sempre funciona, né? É legal, aparece o cara, e tem acontecido isso, quer dizer, salvo raríssimas exceções da comunicação pública oficial. Isso não é desse governo, tá? Normalmente ela já tem vindo já há bastante tempo, faz alguns anos que eu não vejo uma campanha pública que você fala, nossa, cara, como o cara foi bom. E é estranho, porque as pessoas que fazem essa comunicação pública são as mesmas pessoas geniais, Judas Mendonça, e gente que fez a campanha do cara. E fez uma campanha vencedora, que o cara ganhou. E quando ele vai para a comunicação pública, eu não sei o que acontece lá dentro, espero aprender no curso de ponto com vocês. Por algum motivo, essas pessoas ficam pressionadas ali, por alguma burocracia, por alguma coisa, e parecem que desaprendem. Não sei exatamente o que acontece. Isso não acontece somente com a comunicação pública oficial. Vejam as coisas boas secretas. Hoje mesmo, no nosso papo que a gente estava tendo antes de começar, uma grande amiga me perguntou, pô, você viu tal iniciativa do grupo tal, do coletivo tal, que ele faz tal, eu estudo na USP, eu estou lá há um ano, tenho um coletivo fazendo uma coisa bacana que eu nunca ouvi falar. Por que será que isso acontece? Não sei, mas é estranho. A própria comunicação da universidade, ela é uma comunicação bastante truncada, é bastante complicada. E essa comunicação política, mesmo grupos, coletivo, partidos progressistas, partidos conservadores, é uma comunicação pouco criativa, ela não encontra saída para baixa verba, não é feita por profissionais. E aí vem a parte complicada. É uma comunicação cíclica, limitada aos grupos simpatizantes, não tenta, seja na forma, seja no conteúdo, ou seja na mídia, falar com outros grupos. Uma comunicação exclusiva e excludente. Aí você vai me falar, mas poxa, por que eu vou falar com fascista? Fala, bem, gente, quando eu recebo uma conta de sabão em pó, todo mundo já compra Omo, né? A minha missão é fazer as pessoas que compram Omo deixar de comprar o Omo para experimentar o meu produto. Eu vou ter que usar uma linguagem para falar com essas pessoas. Como? Eu não sei. Algumas pessoas conseguiram, e aí eu vou falar nisso um pouco adiante. Alguns cases políticos muito interessantes. A comunicação política, principalmente pequena, ela parte de um princípio estranho de que os grupos vão estar sempre atrás da comunicação. É um vício que vem de rede social. Ah, não, eu postei no Face. Cara, eu postei no Face, poxa, manda um e-mail chamando a minha atenção.
de que você postou no Face, põe um cartazete, cara, o meu Face é um negócio lotado de tranqueira, velho. Eu não vou ficar procurando o teu post lá. Se ele sair da minha primeira ou segunda página do meu celular, ele desapareceu. Eu nunca mais vou achar. Nossa, cara, agora eu vejo o que vocês sentem. Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí? Oi? Sim, sim. Nossa, Aguinaldo, Wagner, vocês são heróis. Oi, Estamos aqui. Ficar olhando. Firmes e fortes, Carlos. Estamos aqui todos. Aí, voltando, a comunicação política, né, de grupos, ela é pontual, ela é reativa, né, ela aparece ali, tive uma ideia, bota lá, tal. E uma coisa interessante, que são dois conceitos, um de jornalismo e um de propaganda. O jornalismo chama isso de switch e a propaganda chama de campanha. É quando você quando você não tem uma verba ilimitada, e ninguém tem, você tem que fazer que cada peça da sua comunicação remeta à sua peça anterior e te deixe com uma pequena vontade de ver a próxima. No jornalismo, isso acontece. Eu tenho uma matéria completa, eu não ponho ela no ar direto. Eu vou falar uma parte hoje, vou deixar para falar uma parte amanhã, aí eu vou esperar a repercussão para remontar essa matéria depois de amanhã. E com isso eu vou criando uma acumulação na comunicação. Vocês vão ver um exemplo de campanha que eu vou citar um pouco mais para frente, o quanto essa acumulação na comunicação ela é importante. O quanto você pode sair de 4 gatos pingados e de repente ganhar uma eleição. Isso é repetição, 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 e cada peça que você coloca no ar, cada coisa que você faz, ela chama a anterior e ela joga para frente. Ela não é isolada. A comunicação política em geral, tirando as campanhas, ela é isolada. Ela nasce, vive e morre num comercial na Rede Globo. Outra coisa que acontece muito na comunicação política e também nos grupos, existe uma confusão entre a atuação e a comunicação multidisciplinar. O que acontece aí? Você tem uma ONG, você atua em 10 frentes, você tem um coletivo, você atua com 10 objetivos, você é um feminista, você, tem 50 demandas fundamentais. Gente, pelo amor de Deus, uma de cada vez. E quando você bota uma, ela chama a anterior e ela te deixa com vontade de ver a próxima. Você tentar colocar 50 demandas de uma vez só não vai para lugar nenhum. E é o que está acontecendo com muita gente. Muita gente, eu vejo isso em produtos, eu vejo isso em serviço. Se anuncia 50 coisas ao mesmo tempo, esquece. O cara não vai entender. Não há como um ser humano que esteja exposto ao volume de informações que você está exposto inteiro, ainda pegar 30 demandas de um grupo e tentar entender. Tem chance. Vai uma vitória de cada vez. Vai indo um, vai indo outro, ao menos na comunicação. Daí eu usei a palavra confusão. A sua atuação tem que ser multidisciplinar, porque as coisas estão acontecendo, tem gente morrendo, tem gente sofrendo. Agora, não. A sua comunicação, ela tem que ser cumulativa e um tema de cada vez. Nesse caso do coronavírus, de novo, isso está acontecendo. Você veja, é uma comunicação confusa, cada um fala uma coisa. Tudo bem, esse governo Nós tivemos o azar de ter a pior crise da história, sei lá, desse primeiro pedaço do século XXI na mão dessa gente. Mas, eu vejo alguns governos estaduais, também a coisa ela ainda não se criou, não se deu a importância. Assim, todo mundo quer que as pessoas façam alguma coisa. E eu não vejo na comunicação alguém dizendo claramente o que eu quero que as pessoas façam. Isso é terrível. Quer dizer, eu quero que as pessoas fiquem em casa. Alguém tem que aparecer e falar, gente, fica em casa. Só que não mandando. Você tem que criar uma linguagem legal. Você tem que convencer essa pessoa a ficar em casa. Ela está perdendo dinheiro, ela está perdendo vida, ela está perdendo pessoas. Convença essa pessoa. Sei lá como, mas tem que ser feito. Aí, gente,
A gente estava tendo uma discussão hoje à tarde, na aula do Wagner, sobre pesquisa de mercado e tal, não sei o quê, e aí coincidiu com isso aqui. Eu vou falar um pouco de campanha política, para depois voltar, finalmente, no debate do estágio. A gente está acostumado, nós, pessoas comuns, a gente tem acesso a pesquisas de opinião. Pesquisas de opinião são pesquisas que elas têm um retrato, né? Então, por exemplo, antes de começar a eleição, eu recebo uma pesquisa de opinião e tem lá 10% candidato A, candidato B, candidato C, quem está na frente, quem está atrás. Isso é bacana. Porém, os grandes partidos, ao menos os partidos que eu trabalhei, que foi o PT e o PSB, eles têm à disposição, durante a campanha inteira, inclusive um pouco antes, grupos de pesquisa qualitativa. Ou seja, nós botamos um grupo de grupos sucessivos de eleitores dentro de salas, assistidos por profissionais de pesquisa e psicólogos, que passam horas lá dentro e vão se espremendo essas pessoas com técnicas que, sei lá, elas me assustam, mas tudo bem, essas pessoas concordam com isso, até que você chega a um resultado muito diferente, às vezes, da própria pesquisa de opinião. Porque se a pesquisa de opinião valesse, a gente não precisava fazer campanha, não é? Você entra para fazer uma campanha porque você sabe que as pessoas podem mudar de ideia. Porque senão, para que isso? Então, vamos lá. Dessas pesquisas qualitativas internas, são qualitativas internas que nós usamos na campanha em Uberlândia, em 2012, em Campinas, em 2016. Em Uberlândia eu fiz a campanha do PT e em Campinas eu fiz a campanha do PSD. Eu cuidava do rádio, então eu fazia parte do comitê de campanha, que eles chamam. É um comitê de cada pessoa responsável por um meio, e aí tem uma pessoa que ela é chamada de marqueteiro, e odeia ser chamada de marqueteiro, que coordena tudo, e nada é feito sem pesquisa. E essas pesquisas qualitativas. A partir dessas pesquisas qualitativas, desses dois mercados médios, tá? Espremendo os eleitores, esses mesmos eleitores já responderam às suas preferências na pesquisa normal, aquela que aparece na TV, tá? Mas quando você espreme essas pessoas, você descobre que, ao menos nesses mercados, nesses momentos, eles não mudariam o voto de jeito nenhum, apenas 15% do universo. Ou seja, dessa amostra, né, mas que ela representa o universo. Quem são esses 15%? Os militantes. Por que ele não muda o voto? Ele não muda o voto nem no voto útil, porque ele quer fortalecer o partido, ele é do partido da causa operária, ele acha importante que tenha 10 votos a mais, o partido fica forte. Aí você tem os parentes, né, que é o óbvio, quer dizer, e quando você tem uma eleição, você tem os proporcionais, né? Então, quando eu estou fazendo uma eleição para prefeito, eu estou fazendo uma eleição também para vereador. Então, tem parente caindo pela janela. Né? Então, os parentes de cada vereador, de cada partido, não vão mudar os seus votos. E, finalmente, nos mercados médios e pequenos, os interessados. Né? Quem são os interessados? É quem vai ganhar diretamente com isso. É o cara que vai trabalhar lá naquele... Vai trabalhar com o cara, vai se dar bem, não sei. Aí tem os interessados. Aí, cara, eles jogam na nossa mão o seguinte, olha, vão definir o voto no decorrer da campanha, mesmo tendo outra preferência, se a gente acertar algumas demandas desse eleitor. Então, a gente chama de demandas objetivas, ao menos esse grupo, tá? 25% a 30% dessas pessoas, elas ainda irão definir o voto, mesmo tendo uma preferência, se nós acertarmos exatamente o que ela quer ouvir em saúde, educação, segurança, zeladoria, transporte, infraestrutura, economia. São demandas objetivas. Então, se eu conseguir falar para um determinado grupo de pessoas que eu vou fazer um posto de saúde na rua dele, ele muda o voto dele, se ele está interessado nisso. Se eu conseguir falar para um grupo de educadores que eu vou investir na educação, muitos educadores, mesmo tendo outras opções e outras preferências, vão votar, vão pensar em mudar o voto e talvez votar no meu candidato, mesmo não sendo da ideologia dele. Se eu falar amanhã, olha, eu vou dobrar o salário
universitário nas universidades públicas? Não sei, acredito que muita gente vai balançar seu voto, mesmo sendo um candidato um pouco mais a centro-direita, qualquer coisa assim. Segurança, né? Isso aparece muito no momento que as pessoas estão vivendo, né? Então, se a mídia está falando muito de segurança, se a mídia está falando muito de saúde, de zeladoria, tudo isso dá uma certa contaminada. Tá? Transporte, nossa, numa eleição municipal, cara, você dizer que você vai pôr uma linha de ônibus na porta da casa do cara, show de bola. Esse cara vai votar em você. Infraestrutura, esgoto, rodovia, sei lá. E, claro, economia, emprego, que é fundamental, ela sempre aparece. Agora, prestem atenção, cara, eu estou falando aqui de 30%, no máximo 45%. Veja só por que as pessoas topam mudar os seus votos no mercado médio. São as demandas subjetivas. Eu tenho que aparecer na minha campanha sendo. Isso as pessoas responderam. E elas topariam mudar o seu voto se elas descobrissem que o meu candidato fosse mais. E aí vem, bonito, simpático, honesto, fala bem, se for uma indicação de parente, se for uma indicação de amigo, se for uma indicação de famoso, se ele for do povo, se ele for estudado, se ele for educado, se ele for pai, se ele for mãe, se ele for independente, se ele for o que eu gostaria de ser, se ele gosta de criança, se ele gosta de bicho, se ele é da minha categoria profissional. Nos proporcionais, está crescendo cada vez mais a questão do gênero, cor, etnia, orientação. Por enquanto está funcionando mais para o proporcional. Quando você vai para os cargos executivos, os profissionais de campanha fogem um pouco disso, mas nos proporcionais já está rolando e tem gente indo por aí. E aí tem gente que gosta do cara, porque ele é negociador, porque ele é do mesmo partido do estadual, então o meu município vai ter mais paradas legais. Tem o bizarro, que é o voto de protesto. Às vezes eu tenho que fazer uma campanha para o meu candidato ser mais bizarro do que os outros. Senão, eu não vou ganhar o voto de protesto. Daí o Tiririca fez uma campanha maravilhosa para ser mais bizarro. Era o objetivo dele, ele devia ter acesso a algo parecido com isso. E ele entrou nessa e foi embora. E se deu bem. Vocês me ouvem? Vocês existem? Alguém me responda, né? Sim. Muito obrigado. Todos acordados? Ok, vamos. Sim, com certeza. Conhecendo o eleitor, ainda nós temos algumas coisas interessantes. Quando eu faço um material, e aí vem a parte da forma. Alguém já ouviu falar de um sujeito chamado McLuhan, que dizia que a forma é o conteúdo é a forma. Né? Você não consegue desassociar um ao outro. É um estudioso de comunicação que fez muito sucesso na época que eu fazia comunicação. É importante que o seu material, e isso veio dessa pesquisa, e aí a gente perguntava para essas pessoas, tipo assim, apesar de você não gostar do candidato ou gostar do candidato, qual desses comerciais você gostou mais? E aí começa a aparecer respostas legais. Então, quando eles são emocionantes, a estética tem que ser semelhante à dos veículos líderes. Não adianta você fazer um comercial televisão que não lembre televisão. Não adianta você fazer um comercial de rádio que não lembre rádio. Isso acontece muito na minha área de rádio. O cara faz um comercial bacana para televisão e diz assim, usa o vídeo, usa o áudio no comercial de rádio. Aí você está ouvindo lá o comercial de rádio, o cara diz assim, veja esse gráfico, olha essa escola. Fala, porra. Aí essas pessoas gostam de comerciais que sejam animados, que sejam otimistas, que sejam musicais, que sejam contundentes. Essa coisa do olho no olho faz diferença. Jingles e slogans, as pessoas adoram. Se você consegue emplacar um jingle, nossa, cara, metade da tua campanha foi. E com histórias humanas, né? As pessoas gostam de se ver retratadas. Aquele político que, poxa, ele está na campanha ali beijando criança, ele está perto das pessoas. Parece uma coisa antiga, cara, mas na hora que você espreme o eleitor médio, essas coisas bolam. Aí tinha uma pergunta que era assim,
a gente devia... O nosso candidato, ele estava sofrendo, como a gente estava na frente, muita gente estava atacando ele e tal, e a gente espremeu o povo lá e eles saíram assim, pô, a gente devia bater no adversário ou não bater no adversário. E aí a gente viu que aquelas pessoas, nesse grupo de pesquisas, nesses mercados médios, eles gostam de um candidato agressivo, uma candidata que se imponha e que represente, que faça tal. Mas tem que ter um cuidado muito forte, né, porque as pessoas também gostam de torcer pelo time pequeno, pelo mais fraco, coitadinho, ele é pobre, ele é do partido pequenininho, e ele está apanhando tanto, porque você, que é tão grande, você é do PT, você é do PSDB, você está batendo no cara do Partido Operário Cristão, sei lá o quê. Poxa, coitado do cara. Aí você criou uma empatia com o outro cara, um cara que não precisava. E como nas coligações, às vezes, você usa gente de partido pequeno para bater em gente grande, às vezes o cara se sente tentado a responder de forma agressiva contra o pequeno. E aí você gera essa empatia desnecessária. As respostas, se elas existirem, elas têm que ser rápidas. E você que está fazendo uma campanha, isso é uma coisa que eu aprendi com Duda Mendonça e Lula Guimarães, você não pode perder a sua pauta. A sua campanha é feita na sua casa. O dia que a sua campanha estiver sendo feita na casa do adversário, você perdeu a sua campanha. Se é ele que manda na sua campanha, ele está batendo em você, você passa o seu programa inteiro respondendo, esquece, velho. Junta a tralha toda, embrulha o material e pode viajar para São Paulo, que tua grana não vai sair. Aí vamos falar do Bolsonaro, gente. Olha, eu gostaria de deixar muito claro, eu não estou elogiando o cara, eu não votei no cara, eu acho o cara um escroto, mas, ao mesmo tempo, como profissional de comunicação, e eu espero pegar outras campanhas, eu tenho que estudar o que diabos esse cara fez para ganhar uma eleição. O cara saiu de um partido nanico, ele não tinha espaço na televisão, ele tinha 1% das intenções de voto, ele era um deputado medíocre. Porra, mas que fenômeno é esse? Da onde surgiu isso? Então, poxa, jogo jogado, não adianta ficar metendo pau na comunicação do cara. Eu tenho que entender, porque o meu candidato, daqui a 2 anos, ou agora, em 2022, ele vai falar, cara, eu quero isso, né? Então, poxa, onde está isso? Vamos fazer um retrospecto? Nos capítulos anteriores, Raira, você é maravilhosa, que coisa legal isso aqui. Aí volta. Jânio Quadros, ele foi o pioneiro na utilização do meio de televisão. Eu estou falando, assim, em alguns muito marcantes, os últimos 4 que nós elegemos, né? Jânio Quadros, ele se elegeu porque ele foi o pioneiro na utilização do meio de televisão. Ele foi o primeiro anticandidato. Ele é contra tudo do país. Ele veio numa campanha anticorrupção, com vai, vassourinha, e uma pauta de costumes, uma independência ideológica. Lembra alguém esse cara? Né? E ganhou a eleição, mas ganhou de lavado. E a cozinha na frente, 2 pacotes de leite pó. Mas você não usa para leite? Fazer leite? Alô? As meninas não bebem, eu uso para fazer alguma coisa. Oi, tá fazendo Ela não bebe, não. Ah, oi, obrigado. Em 1964, anoiteceu. Leite de gatinho, não pode não. Alô? Aí veio o Collor, lembra dele? O Collor é o auge do poder da mídia convencional, da Rede Globo de televisão, especificamente, na criação de um personagem político. A Globo estava no auge, a TV aberta estava no auge, e eles inventaram um caçador de marajás. E no último debate com o Lula, eles fizeram uma armação ali e tal, não sei o quê, mostraram o Collor somente as partes que ele foi bem, mostraram o Lula somente as partes que ele foi mal, numa eleição que já estava meio, o Collor estava um pouco na frente, mas mesmo assim, prejudicou bem o Lula e o Collor levou. Deu no que deu, aí veio o Itamar cria o Plano Real, através do seu ministro da Fazenda, aquela coisa toda, o Fernando Henrique vira o ministro da Fazenda, esse Plano Real, num determinado momento, lembrem-se, a gente estava vindo de uma inflação de 20 anos, a economia patinando e tal. Esse Plano Real, ele cria, ao menos naquele momento, um sucesso.
E o Fernando Henrique estava vindo de uma campanha em São Paulo, que, querendo ou não, ele apareceu bastante, embora não tenha ganho, mas ele tinha coisas para somar, fez uma campanha bacana e falando do bolso do eleitor, dessa coisa econômica, tal, não sei o que, foi embora. Levou a eleição e o Lula perdeu novamente. Passados 8 anos, 7, sei lá, Lula, o partido dele já é um partido grande, consolidado, já disputou 3 eleições, e ele monta uma equipe de marketing liderada por um cara chamado Duda Mendonça, que cria uma imagem interessantíssima, que ele transforma o Lula, que até então era visto como um radical de porta de fábrica, no representante das classes médias, né, dessas classes médias qualificadas, urbanas. Afinal de contas, o metalúrgico ganha 10 mil reais, não é? Lula é uma pessoa que negociava com o dono da Volkswagen, com o presidente da Ford, o presidente da General Motors. Ou seja, ele deixa de ser o radical de porta de fábrica para se tornar uma pessoa que ele vai vender aquela imagem de um cara que, preocupado com as pautas sociais, sabe falar com o mercado e sabe negociar e sabe fazer as coisas e consegue falar com todos os públicos. A partir do momento em que vendeu-se essa imagem, Lula não somente ganhou, como demonstrou saber realmente fazer isso, e foi um dos últimos estadistas que o Brasil teve, uma pessoa que falava com todo mundo e se articulava e falava com a direita, falava com a esquerda, com os empresários, com os banqueiros, com os operários, conseguiu implantar uma pauta social que até hoje ainda traz resultados, uma pauta social muito importante, uma valorização do operário urbano, uma valorização do trabalhador urbano, muito legal. Ele sacou essa coisa da urbanização total do Brasil, mesmo no interior, as pessoas já estavam urbanizadas, já viviam em cidades, ele foi a figura certa na hora certa, a economia cresceu, ele foi bem, fez primeiro governo muito bom, segundo governo bem legal, e daí ele colocou simpática a Dilma, a cúpula do partido achou que seria uma boa ideia alçar uma desconhecida que era se não me engano, ministra da Casa Civil dele, que estava tendo uma certa aparição na mídia e tal. Ela tinha uma participação também com Minas de Energia, alguns setores importantes. Ele fez uma transferência de popularidade e foi bem, elegeu. A Dilma vinha de um período interessante, econômico, manteve as pautas sociais, fez um primeiro governo bastante bom até, porém, aí começou a aparecer algumas coisas. A primeira delas é uma fadiga de material, né, cara? 12 anos, o mesmo partido no poder, o mesmo discurso, aquela coisa toda. Depois houve uma certa sabotagem, não chegou a ser a sabotagem que houve no Chile, por ocasião do Salvador Allende, mas houve uma sabotagem das forças produtoras e economicamente fortes no Brasil, para dar uma sabotada ali, para a economia dar uma patinada. Houve uma perda das redações. Eu não sei se o PT, naquele momento, ele, no seu terceiro mandato, talvez tenha se transformado numa coisa maior e começou a ter muita gente, começou a ter muita gente fisiológica em volta, ou seja, o PT perdeu as redações, começou a ser atacado para tudo quanto é lado, a mídia se voltou contra, e aí deu no que deu, né? E, claro, perdeu o apoio parlamentar, que era fundamental, uma coisa que o Lula tinha costurado, nossa, duríssimas penas, esse apoio parlamentar, por conta de uma série de coisas, e algumas que a gente jamais vai saber, ela acabou perdendo. E é isso. Vamos falar do Bolsonaro, foi o último cara que ganhou com uma eleição direta, ele foi o pioneiro nas redes sociais. Lembra do Jânio lá atrás? Ele foi o pioneiro numa coisa, gente. Pouca gente sacou, e essas pessoas que trabalham com isso sacaram.
que é o marketing de pirâmide, a gente chama isso de campanha Herbalife. São 10 gatos pingados que ficam nas redes sociais enchendo o saco do cara durante meses, e ele se transforma em 12, ele se transforma em 15, ele se transforma em 20, e aí fica ali mandando, poxa, pense no meu candidato, e olha como o PT está roubando, e olha não sei o quê, olha, e assim, cara, isso vai crescendo, isso vira um vírus, né? Vai crescendo 2% ao mês, 2% ao mês, 2% ao mês, quando você vê, deu no que deu, falar, pô, cara, bem sacado, isso é legal, depois eu vou explicar lá para frente porque isso é legal. Ele foi anticandidato desde o começo, ele se colocou rapidamente com um inimigo que já era conhecido, porque era atacado na mídia, na ocasião o PT, né, que estava ali tomando pancada para tudo quanto é lado, ele pegou carona, ele entrou numa pauta de costumes ali, mas eu acho que isso mais para agradar uma militância mais interna, mas o uso das redes sociais e o marketing de pirâmide foram fundamentais. E aí fica a pergunta, né? Será que será o fim da importância da mídia convencional nas próximas campanhas? O que mais o Bolsonaro fez? O uso maciço de robôs para disseminação de fake news. Vamos lembrar uma coisa, gente, fake news sempre existiu. Toda campanha eleitoral é um show de fake news, né, cara? Eu falo bem de mim, eu falo mal dos outros. Essa forma de disseminação, utilizando robôs nas redes sociais, que é o novo tipo do bem. E o Bolsonaro soube usar, as pessoas que estavam em volta dele naquele momento, o uso inteligente da frequência, né, cara? Quando ele sacou que ele seria presidenciável, uma vez por semana ele falava alguma coisa homofóbica, polêmica, machista, sei lá o que, ele ganhava pauta, ganhava espaço, e as próprias pessoas falavam dele, e ele foi tendo frequência. Né? O discurso dele é um discurso com poucos temas, frases de efeito e baixa profundidade. E aí tem uma coisa que, porra, infelizmente, nem eu, nem nenhum profissional de marketing e comunicação podem recomendar para nenhum de vocês que estejam tratando dos seus candidatos, tomem uma facada. Mas, cara, é sorte. Né? Quer dizer, acabou a campanha 20 dias antes. Quando ele estava na frente, só se falou dele, acabou. Jogo jogado, foi. Essa é uma frase de Goebbels, que é um sujeito que é ídolo daquele carinha que caiu lá do Ministério da Cultura. Ele tinha essa coisa da frequência, ele conseguiu convencer um povo mais inteligente e culto, inteligente não digo, mas ele conseguiu convencer um povo mais culto do planeta na época a votar naquele louco que deu no que deu, desse jeito. Ele reduziu tudo a termos simples, arranjou um inimigo, todo mundo entendeu, e ele foi nessa. Aí, gente, num país onde o passado é imprevisível, imagina a gente fazer um exercício de futurologia, né? Mas vamos lá, se existir 2020, se existir 2022, a gente vai ter algumas coisas interessantes na comunicação pública. Tá? Primeiro, o coronavírus. Ele vai destruir várias lideranças e vai criar novas. O coronavírus é uma guerra. Ao final de cada guerra, você tem ali os colaboracionistas que serão execrados, você vai ter gente que fez besteira, muita gente vai ser julgada. Porque quando você tem um morto na família, quando você tem um amigo morto, quando você tem um morto conhecido, você quer culpado. E vão aparecer de monte desses culpados. Um exemplo disso é essa ascensão do Mandetta. Era um deputado de quinto escalão, que era um ortopedista de alguém, foi chamado para um ministério que até então era para ficar tranquilo ali. E, de repente, ele virou o Oswaldo Cruz. Né? Não tem o menor sentido. Ele fez o que qualquer pessoa de bom senso faria. Só que o chefe dele é tão louco que ele se transformou nisso que se transformou. O João Dória, e eu estou usando como exemplo, mas aí é um exemplo assim, né, vai acontecer muito por conta dessa polarização bolsonarista, vão começar a surgir essas coisas dos inimigos do meu inimigo. Gente que eu não toleraria nem olhar para a cara, a partir do momento que se posiciona contra o Bolsonaro, eu passo a olhar na cara dele.
Dória é uma pessoa muito inteligente, ela sabe fazer isso. Cuidado com o Dória. Dória é o Bolsonaro que sabe comer de talheres. Ele é o Bolsonaro bem vestido. Tá? Deve haver uma volta da força da mídia convencional. Por conta do coronavírus, a mídia convencional está tendo um papel bastante importante, muita gente está consumindo mídia convencional. A volta das questões sociais, porque provavelmente deverá vir um período muito duro pela frente, em termos econômicos, essa coisa toda. Então já houve uma discussão bastante legal aqui nesse próprio debate GPP sobre renda mínima, que vem a reboque dessa coisa do socorro emergencial. Quer dizer, muitas coisas vão acontecer, são oportunidades muito importantes. Para quê? Para que as forças progressistas voltem a ganhar as bases e voltem a ganhar as redações. Né? Então, poxa, as redações estão loucas para achar alguém, as redações estão batendo nesse Bolsonaro o dia inteiro. Né? As redações estão flertando. É hora de olhar para elas de volta. Né? Uma coisa que a gente não sabe direito que cara vai ter, mas, poxa, estão havendo exercícios e testes em situações de exceção. Essa coisa de você criar estado de emergência, estado de calamidade, deixar as pessoas em casa, controlar as pessoas por celular, ameaçar, prender, não sei o quê. É um teste, gente. Muitas dessas pessoas que poderão vir a ser alguma coisa estão usando isso para testar, né? Ver como funciona isso, até onde eu posso ir. Isso é um perigo interessante, bom ficar atento, né? E uma coisa que vai haver um excesso de dados e pesquisas, nossa, vai lotar, né? Então vai valorizar muito o profissional do GPP, nós, vocês, dessa geração, que é uma geração que jamais imaginou que iria pegar um Brasil pós isso aqui. Então, gente, se agarrem com unhas e dentes, porque, cara, o mundo é de vocês. E a valorização dos profissionais que interpretem essas pesquisas. E são vocês, somos nós, de GPP. Né? Na comunicação, essa coisa do... Já estou terminando, juro para você. Na comunicação, o poder das redes sociais não é mais novidade. Tá? Isso é legal. As empresas e os métodos éticos ou não, eles estão acessíveis a qualquer grande partido. É só pagar. A próxima eleição, jogo igualado. Acabou essa coisa do... Na eleição depois do Jânio, todo mundo usou televisão. Ele ganhou porque foi o primeiro a usar. Esse Capitão Tosco, ele ganhou porque ele foi o primeiro a usar isso. Método Herbalife e poder de rede social. Essa eleição, todo mundo já sabe disso. Todo mundo já estudou, todo mundo já viu, todo mundo já sabe onde compra. É só ir lá, fazer o cheque, comprar, jogo igualado, zerou. Esse método Herbalife, que foi usado pela direita, cara, ele pode ser usado por qualquer um. Poucos militantes fiéis, insistentes, chatos, postando todo dia mensagens relevantes para grupos de pessoas, fake news, sei lá o quê, ou coisas legais, não importa. Essa coisa de você ficar insistindo, isso ensina um caminho muito legal aos partidos menores. Né? Cara, não sei se funciona com muita gente usando, vamos ver, mas deve aparecer alguém que vai sacar isso e falar, poxa, eu sou do PCO, por que eu não posso fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fez lá? Eu vou pegar meus 10 fanáticos e vou ficar enchendo o saco de todo mundo, até ter 12 fanáticos, depois 15, depois 50, depois 100. Uma coisa importante, cara, que a gente vai ter que prestar muita atenção. A estrutura logística de comunicação da direita conservadora, ela está intacta e ela está funcionando. Enquanto a gente não conseguir, eu estou dizendo forças progressistas, enquanto a gente não conseguir criar ruído nessa estrutura, enquanto a gente não conseguir se infiltrar nessa estrutura, enquanto a gente não conseguir fazer que nem Lula fez, né, de convencer as pessoas que, sei lá, ele convenceu o empresário de que um empregado que ganhasse mais enriqueceria ele. Ele convenceu o empregado a lutar por direitos, sabe? Você tem uma comunicação para cada pessoa. A gente tem que entrar nessa estrutura e começar a criar ruído muito rapidamente. Mas muito. Isso é para ontem. Finalmente, se eu puder recomendar para os progressistas, tá, que são as pessoas que normalmente eu trabalho, 2 passos atrás,
reorganiza os temas, reorganiza as mensagens, cria uma priorização, simplifica um pouco. Vamos reconquistar as redações. As redações estão batendo, elas batem em qualquer governo, batem em governo da audiência. O governo esse cara tá apanhando que nem cachorro ladrão, porque ele é ruim mesmo. Então, cara, é hora de chegar perto das redações. Temos que nos reaproximar das bases, e esse momento é um momento interessante. As bases precisam de nós, as bases estão sofrendo, as bases estão morrendo. Cara, a gente precisa estar pertinho delas de novo. Não surgiu um novo líder ainda, né? Quer dizer, não sei nem se é bom surgir um novo líder, mas uma nova liderança, alguma coisa não surgiu. Minha recomendação na comunicação daqui para frente, humildade. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês. E é isso. Muito obrigado pela apresentação, Carlão. E eu acho que tem umas observações aí que algumas pessoas presentes na sala já fizeram. Depois eu também queria fazer algumas perguntas. Não sei se está falhando, né? Não sei se o Agnaldo também gostaria, mas vamos ver aqui o que o pessoal falou. Peraí. A Raia está acreditando. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Então, eu já queria começar com, na verdade, uma dúvida meio pedindo uma opinião, porque falando de Goebbels, inclusive, ele tem aquela frase, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Quando você está falando dessa questão da frequência, da cobertura das imagens, me parece que nem tanto o conteúdo acaba importando, mas sim a quantidade de vezes que aquilo aparece para você. Então, eu posso ter uma mentira, né, na frase de Goebbels, e se eu conseguir bombardear alguém com isso, eu ganho campo. E a minha dúvida geralmente é justamente isso. Então, o grande embate, quando a gente fala de comunicação da política, é mais a frequência, é mais a cobertura que eu tenho do que a qualidade ou a integridade do candidato? Não necessariamente, Raira. Veja, esse fenômeno, e a gente já viu algumas vezes, um fenômeno de um cara ruim que repetiu um monte de mentiras e ganhou uma eleição. Isso acontece. Agora, no geral, a gente também não pode tratar, veja, o fato do eleitor errar uma vez ou outra, isso não significa, e isso vale para o consumidor, que eu não sei se alguma vez você já comprou um produto que você acreditou ser uma coisa, e você chega em casa, o produto é ruim. Veja, primeiro, o problema da eleição é que ele não é como uma compra, que eu posso na semana seguinte comprar, ou voltar a comprar um produto bom e largar um produto ruim. Eu sou obrigado a ficar com o produto ruim 4 anos. Mas não, o eleitor não é idiota. Se você usar esses conceitos para vender mensagens legais, elas vão vender do mesmo jeito. Eu não preciso usar isso para vender mensagens ruins. Algumas pessoas se aproveitam disso, principalmente em determinados momentos, para vender imagens negativas e fake news. Mas eu acho que tem muita mensagem legal que você pode ficar repetindo 1000 vezes. Agora, seja a mensagem ruim, seja a mensagem boa, seja uma mensagem nociva, seja uma mensagem que não seja nociva, se eu não repetir elas várias vezes e eu não atingir muita gente, cara, eu vou ficar falando eu e você. Ok, entendi, Carlão, obrigada. Eu acho que aconteceu alguma coisa aí, interrompeu, congelou o sinal, não? Tá ouvindo a gente, Carlos? Perfeitamente. Você beleza. Eu ouço, voltou a picotar um pouco, mas eu ouço. Um pouco mais perto. O Cláudio tem várias observações interessantes aí, mas só um pouquinho antes, só um pouquinho pela questão de fila, digamos assim. O Rafael tinha feito uma pergunta. Prazer em tê-lo aqui, Rafael. O Rafael Lisboa, que é um egresso nosso. Ele falou, uma dúvida aqui. Então, manda aí a sua dúvida para a gente ouvir o Carlão um pouco mais.
e vocês debaterem aí a sua dúvida. Olha, eu não sou o administrador da sala. Acho que você consegue liberar o seu microfone, não é, Rafael? Deixa eu ver. Peraí. Rafael, você mesmo libera o microfone. Eu não consigo liberar o seu microfone, eu consigo cortar. Exatamente. Eu também não consigo liberar. E ele está fechado por enquanto. Ah, aprendi aqui. Desafios da modernidade. Não sou desse tempo ainda. Estão me ouvindo? Perfeito. Ô, Carlão, boa noite. Cara, muito prazer. Taubaté aqui, da turma 4. A minha dúvida é mais de comunicação governamental, na verdade, do que relacionada à política. Eu tenho visto a comunicação do governo, pegando o estado de São Paulo, exemplo do Dória nesses últimos tempos por conta da pandemia. A gente tem um horizonte aí de quarentena que ele vai no mínimo, até meados de setembro, né? Para a gente conseguir segurar o pico da pandemia. Só que esse aviso da renovação, da quarentena, ele é feito a cada 2 semanas, ele tem sido feito em prazos muito curtos. Eu não sei se para evitar um alarmismo ou se para evitar falta de engajamento, de aderência da população. Não, eu acredito, Rafael, que seja apenas uma estratégia. Falar, pô, cara, é melhor eu ir fazendo de 15 em 15 e com isso eu não crio... Veja, eu tenho um problema... Eu, governo, se eu fosse João Dória, não sou. Eu tenho um problema enorme para administrar e eu não quero administrar ainda problemas futuros, não é hora. Então, o que ele fica fazendo? Ele joga essa coisa de ir renovando a cada 15 dias, até primeiro para sentir a temperatura. Depois, cara, que com isso, de alguma maneira, ele não alarma as forças econômicas, que de alguma maneira querem voltar de qualquer jeito, aquela coisa toda. Não, é só mais 15 dias, vamos tocando. É uma estratégia, cara. Ele vai ficar de 15 em 15 dias até setembro. Então, aí é muito bom em comunicação. A minha dúvida é no sentido justamente, a comunicação aí institucional, ela não entra num descrédito no sentido de as pessoas estão esperando, né? Eu vejo por alguns grupos de amigos meus lá no interior, aqui no WhatsApp, eles ficaram esperando na segunda-feira o anúncio do fim da quarentena. E aí é uma grande surpresa para todos eles quando isso é renovado por mais 2 semanas. Mas ele tem um certo descrédito com a comunicação, né? O pessoal não sabe o que está fazendo, o governo não sabe o que está acontecendo, e aí eles ficam empurrando com a barriga, sabe? O quanto é fundamental aí haver um equilíbrio entre você, sim, ter esses anúncios incrementais, mas ante o risco de cair em descrédito a sua mensagem, né? Essa é a minha dúvida. Bem, vamos lá. Algumas coisas que você colocou. Quer dizer, primeiro, dá a impressão que eles não sabem o que estão fazendo. Não, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm a menor ideia. Tudo isso, para eles, é tão novo quanto para nós. Eles têm informações privilegiadas de 3, 4 dias antes que nós tenhamos. E só. Eles talvez tenham alguns estudiosos um pouco mais qualificados do que nós, não sei. Mas eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo, do que eles estão fazendo. Há uma tendência, veja, na medida em que... Aí você vai fazendo uma análise do restante da mídia, do que eles estão falando. Né?
Quer dizer, na medida em que a mídia está alarmada, o número de mortes está crescendo, o número de casos está crescendo, você começa a mostrar corpo no corredor de hospital, essa coisa toda, é relevante até você ficar jogando isso para frente e você não cai tanto em descrédito. Por quê? Porque o restante da mídia, além daquele minutinho que você falou que você ia jogar mais 15 dias, o restante da programação daquele veículo, o cara está falando do show de horror que tá. Então ele está segurando a tua decisão. Agora, claro, isso não é infinito. Em algum momento eles vão ter que criar uma nova estratégia. Por enquanto tem funcionando, talvez mais uma ou duas vezes funcione, mas não. Até setembro eles vão ter que achar uma outra maneira de comunicar isso, Rafael, você tem razão. Vocês me ouvem? Eu estou vivo? Ouve, perfeito. Só complementar o porquê entra a minha pergunta. Eu participo do Comitê de Enfrentamento da Crise também. E é super interessante que tem vários, não vários GPPs, mas tem alguns outros políticas públicas envolvidos com isso no momento. E, de fato, a informação existe, a gente tem um nível de informação muito detalhado, pegando até o nível de aderência da população, a quarentena, a gente consegue fazer um recorte muito específico por bairro, por região, em algumas determinadas localidades da cidade, até por rua. E a minha dúvida veio muito nesse sentido que você respondeu mesmo. Então, a gente tem uma informação, a gente já tem um horizonte temporal de quarentena muito bem dado aí para frente, mas ainda assim a comunicação ela é incremental, né? E a minha dúvida, que você acabou respondendo, foi o quanto a gente consegue ser incremental sem cair em descrédito. Eu já passo o Agnaldo, que estava na fila, né? Um abração, pessoal. Valeu, Taubaté, valeu. Tinha, na verdade, eu acho que antes do Aguinaldo, me desculpe se estiver atropelando, mas eu acho que o Cláudio Nunes Leal tinha feito umas observações, né, até relativamente extensas antes. Será que a gente pode comentar as observações do Cláudio e depois você faz a sua pergunta, Aguinaldo? Claro, leia. Inclusive, eu acho que ele vai complementar. O problema é que ele parece que está sem microfone, pelo que ele escreveu aqui. Eu vou ler essa primeira parte, tudo bem? Aí o Carlão já vai comentando, vai debatendo. Aí, ó. Carlão, na sua fala você chegou a atribuir mais ao desgaste dos 12 anos no poder, que desgastou o governo Dilma, mas me permita ampliar a visão para além disso. Na aula que tivemos há pouco de Teorias da Democracia com Wagner, se falou bastante sobre a insatisfação popular com a democracia no Brasil, a democracia liberal representativa em geral, né? E essa insatisfação geralmente é representada pelos setores médios, classes médias, e provocado pelo desaquecimento da economia. Na minha opinião, se fosse qualquer regime político, ou mesmo o sociopata atual no governo, você que está dizendo, hein? A insatisfação seria a mesma. Você acha que haveria algum governo que se sustentaria com alto índice de aprovação, mesmo com essa matriz social em que a sociedade se acostumou a olhar para a sua própria condição individual? Acho que ele está falando de um exacerbado individualismo, né? Que é um traço também da nossa época. Até que ponto seria prudente se apoiar a governança na economia, ou será necessário pensar numa sustentação voltada aos interesses coletivos, politizar a população? O que você acha, Carlão? Precisa politizar a população ou só um governo que entregue bons resultados na economia já é suficiente para ter apoio, porque os indivíduos estão olhando para si mesmos e menos para o coletivo? E o Carlão fugiu. Não, é que o meu microfone fechou aqui, cara. Vamos lá, de novo. As pessoas têm levado muito mais a sério o individual do que o coletivo. É uma coisa... vamos considerar isso uma coisa ponto pacífico. Vai? A eleição é um processo individual. Tá? Segunda coisa, quando eu atribuí o desgaste do material
e o cansaço de 12 anos no poder do mesmo partido, e as pessoas querem experimentar uma coisa diferente, essa coisa toda, eu não enumerei, apenas apareceu na frente. Não considero o principal fator. Houve uma sabotagem, houve um problema parlamentar, houve uma série de outros problemas. Este é um problema importante de comunicação, que é o que estamos tratando hoje. É impossível qualquer governo ser popular o tempo inteiro. Tá? E aí vem uma coisa do coronavírus, uma coisa interessante, cara, que eu espero que não aconteça aqui. Mas quando os corpos começam a aparecer, o governo cai. Ou, sei lá, cara, bagunça tudo. Nos Estados Unidos, Lyndon Johnson ele foi o cara que assumiu depois que o Kennedy morreu lá. Ele estava fazendo um excelente governo, ele estava cuidando dos direitos civis, ele fez coisas muito bacanas, cara. E todo mundo, quando ele começou o governo, todo mundo achava do cacete que os Estados Unidos estavam na guerra do Vietnã, que os Estados Unidos estavam na Coreia. Cara, quando a CBS começou a mostrar os corpos chegando, acabou o governo dele, cara. Sem chances. Eu espero que isso não aconteça aqui, porque o Bolsonaro tem credenciais muito fortes para se desgastar rapidamente, sem precisar de corpos nas ruas. Agora, cara, se começar a aparecer corpo na rua, acabou o governo dele. Mas, independente disso, não, um governo não é popular o tempo inteiro. Cabe a esse governo ter a estratégia, a inteligência de ser popular, ao menos no momento que ele está sendo eleito. E aí vem, e você tem razão, um certo descrédito. E aí a gente tem discutido muito nas aulas de teoria da democracia. Sei lá, a democracia está em crise? Na minha opinião, Carlão, não. Eu acho que a democracia não está em crise. Este modelo de democracia, de eleição direta a cada 4 anos, bicameral, tripartidário, tripotenciário, sei lá, voto proporcional, sei lá, esse sistema ele está mostrando sinais de cansaço. Só que, veja, esse sistema é uma vírgula na história da humanidade e ele é uma vírgula na história da democracia. Eu acho que a população nunca esteve tão conectada, nunca teve tanto acesso à informação, nunca teve tanto poder de mobilização rápida. Muita coisa interessante está acontecendo. Se esse modelo está numa crise, não quer dizer que ele será substituído por um modelo terrível. Talvez ele seja substituído por um modelo melhor, ou diferente, ao menos. Não sei, cara, não tenho base para fazer essa futurologia tanto assim. Mas você tem razão, cara. Esse desgaste desse sistema, e aí a gente estava mostrando uma pesquisa, ninguém acredita no Congresso, ninguém acredita no governo, ninguém acredita não sei o quê. E some-se a isso o fator econômico, cara. Por mais que ele não se sobrepõe ao fator saúde, ele não se sobrepõe ao fator vida, ele não se sobrepõe a uma série de outros fatores importantes na vida e na busca da felicidade das pessoas. Cara, é importante, o nego tá passando fome, velho, ele vai votar na oposição. Né? Tem isso claro. Opa, terminou, Carlão? Não sei, para mim parou aqui. Terminei a resposta. Não, beleza. Aí tem o Agnaldo, tem também o Cláudio voltou a fazer uma observação aqui relativamente longa, e tem a Carla Graciani também fez uma observação. Não sei se a gente pode ir nessa ordem, o Agnaldo, o Cláudio e a Carla, pode ser isso? Claro. Eu posso deixar a minha para depois, porque daí vai deslocar muito do tema que o Cláudio... Eu tenho duas perguntas aí para fazer. Eu volto com a minha depois. Acho que pode ler essa observação do Cláudio e emendar com a da Carla, que tem a ver com o que estava sendo falado. Quer que eu leia o que o Cláudio falou? Pode ler, Agnaldo. Ok. Essa semana eu li uma matéria no Deutsche Welle do colunista Philipp Lichtbeck. Segundo ele, várias razões importantes explicam a ascensão da extrema-direita em todo o mundo. Elas também se aplicam ao Brasil de Bolsonaro e têm a ver com mudanças profundas em nossa sociedade
e incerteza que resulta disso. Abre aspas, pessoas inseguras preferem soluções simples, são mais suscetíveis ao ressentimento, ao autoritarismo e aos grandes slogans. Se a esquerda do Brasil não conseguir oferecer respostas a esses desafios em breve, e, em vez disso, preferir se fechar em sua arrogância moral, ela não será capaz de vencer o bolsonarismo. Daí a Carla, emendando em cima da sua fala, Carlão, disse o seguinte: mas até que ponto é inteligente o governo do Estado jogar os dados na mesa agora? Já tem gente querendo a cabeça do Dória, a cabeça numa bandeja de prata, com ele dando informação em doses homeopáticas. Imagina ele sendo honesto. Até que ponto o Dória não está empurrando com a barriga e tentando ganhar tempo? Depois eu volto com a minha pergunta, que é outra coisa, uma outra parte da sua fala que me chamou a atenção. Bem, eu vou começar com a resposta com a última, tá? Sim, Dória está querendo ganhar tempo, é o que está todo mundo querendo ganhar, é tempo. E que é uma coisa que, infelizmente, essas pessoas não têm, mas ganhar tempo é fundamental nessa hora. A segunda coisa é que não há muita verdade ou mentira num caso desses, quer dizer, você não está tratando de um problema distante, você, sei lá, cara, você passa na frente de um hospital, você vê o problema está lá. Se ainda você não chegou numa curva em que você tem uma pessoa morta ou uma pessoa em estado grave em cada círculo de amizades ou conhecido, isso rapidamente vai chegar. Espero que não, torço para não, mas, cara, pelo que aconteceu no resto do mundo, e mesmo sei lá, estou falando em termos de Espanha, qualquer coisa assim, nas grandes cidades brasileiras a gente provavelmente vai ter isso. Não acho que ele esteja escondendo muita informação. O Dória também ele não é estúpido, cara, ele é tudo menos estúpido, cuidado com esse cara. Ele é o Bolsonaro que sabe comer de talher, ele é o Bolsonaro arrumadinho, ele é o cara que vai passar por cima desse Bolsonaro, ele não vai saber nem o que aconteceu. Ele é a direita, a nova direita, não esse doido. Agora, voltando à primeira pergunta, as pessoas, elas, segundo alguns estudos que eu tenho acesso, ou qualquer coisa assim, mas não é uma coisa muito profunda. Na minha sensação, cara, as pessoas, quando elas estão com problemas, elas votam na oposição. E a oposição, o Bolsonaro ele colocou a culpa de tudo que estava acontecendo no PT, e ele falou, eu sou a oposição. E as pessoas votaram na oposição. Ele conseguiu se posicionar dessa maneira. Cabe à esquerda, e aí sim o Deutsche Welle tem razão, o Deutsche Welle é um veículo interessante, é o veículo oficial alemão, mas eles têm alguns articulistas bem legais. E a esquerda vai ter que ter uma certa humildade, a esquerda vai ter que fazer oposição de verdade, e, cara, ok, a esquerda tem tudo para ganhar as próximas eleições, uma vez que nós teremos uma situação catastrófica no país. As pessoas desesperadas votarão numa oposição. Você não pode ir mais à direita que o Bolsonaro, você vai ter que vir um pouco à esquerda. O problema são esses oportunistas, os Dórias da vida ali, que estão gravitando ali perto da direita e que podem pegar isso. Mas, cara, aconteceu uma desgraça humana, depois virá uma desgraça econômica. Quem se posicionar de oposição irá ganhar a próxima eleição. Ok, simples. Quem é que vai se posicionar e como? Eu acho que essa é a grande pergunta. O Aguinaldo disse que tem umas perguntas que talvez deslocam muito a discussão, não sei, Aguinaldo. Eu tenho duas que voltam a um pouco mais à apresentação e à questão de campanhas eleitorais. Não sei se eu faço agora ou se eu espero você fazer as suas primeiro. O que você acha? Pode fazer, vai, vamos lá. Pode fazer? São duas curiosidades quase, viu, Carlão? Primeiro é a seguinte: nos últimos anos, a gente tem tido a ascensão no debate público, ainda não proporcionalmente no parlamento, nos governos, mas no debate público, de segmentos que são historicamente marginalizados, silenciados, invisibilizados na sociedade brasileira. Basicamente, as mulheres, né,
os afro-brasileiros, os afrodescendentes, a população negra, enfim, a população LGBTQI+, e a juventude. Você acha que, diante disso, daqui para frente vai ser mais fácil eleger, né, vai ter mais receptividade por parte do eleitorado, da massa, né, da brasileira, para esses segmentos? Porque, na verdade, esses segmentos, boa parte deles, por exemplo, os afro-brasileiros e as mulheres, eles são maiorias, né, maiorias demográficas, eles são minorias políticas, né, tem pouco poder, mas são as grandes maiorias demográficas desse país. Você acha que vai ser mais fácil ou a gente vai continuar olhando para uma foto da Câmara dos Deputados e quando tem o plenário cheio para ter uma votação e só vai ver homem branco de meia idade, cabelo já grisalho, vestindo paletó e gravata? Você acha que a paisagem dos nossos parlamentos e dos nossos gabinetes pode mudar? Essa é uma primeira pergunta, né? O Brasil está aberto para isso e se vai ser mais fácil eleger pessoas com esses perfis. A segunda pergunta é a seguinte: pela tua experiência e a tua reflexão como profissional e como cidadão, como brasileiro, qual foi a melhor campanha eleitoral que você já viu na vida? Pode ser prefeito, governador, presidente. E qual foi a pior, na sua opinião, assim, a mais desastrosa, que tinha tudo para ir bem e não foi bem? Como que você vê isso? Carlão tá aí, não tá? Desculpa, gente, desculpa. Vamos começar pela primeira, Wagner? Vamos lá. Ok. Wagner, primeiro, a gente tende a ver esses grupos que ainda estão bastante excluídos da política, da grossa política brasileira, como homogêneos. Eles não são. Essa é a primeira parte que a gente tem que ter em mente. Quando a gente fala, a população, sei lá, o gay, cara, tem de direita, de esquerda, de centro, sei lá, tem de várias matizes e várias categorias econômicas, desde o mais pobre até o mais, sei lá, cara, são interesses muito diferentes. Porém, veja, na medida em que a sociedade em geral, e aí sim, a mídia tem um papel importante nisso, na medida em que a sociedade em geral começa a aceitar melhor essas pessoas, começa a incluir essas pessoas em várias outras demandas, e quando isso começa a aparecer na TV da sala de casa, e quando isso começa a ser, antes de aceito, começa a ser normalizado para as classes médias, essa coisa toda, tal, não sei o quê, você tem um movimento dessas próprias pessoas, do crescimento delas próprias e dos seus próprios movimentos, e que sim, eles já começam a gerar frutos muito interessantes. Eu fiz algumas campanhas proporcionais em mercados médios bastante conservadores, que candidatos que se apresentaram com algumas pautas muito específicas, de pautas LGBT, pautas, sei lá, de movimento negro, e conseguiram expressiva votação, e a gente que já está começando nos municípios, cara. Eu acho que as coisas começam nos municípios, depois elas vão para os estados ou vão direto para Brasília. A gente ainda está passando por essa coisa do município. Está crescendo nas câmaras municipais a presença de mulheres, está crescendo. Eu tenho visto muitos candidatos bem-sucedidos nesse nível, e eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter, em Brasília, uma coisa, se não equilibrada, que eu acho difícil a curto prazo, mas sim, nós teremos várias vitórias muito interessantes. E a segunda pergunta que você tinha feito, Wagner, você repete para mim?
Só o tema. A melhor campanha, a pior campanha. A melhor que você já viu e a pior que você já viu, na sua opinião. Né? Olha, a pior é aquela que tinha tudo para dar certo e naufragou. E a melhor, talvez, aquela que surpreendeu, né? Ok, eu adorei a campanha do Lula de 2012. Não, desculpa, a primeira campanha do Lula, não me lembro o ano, achei fantástica. Essa coisa o Duda foi genial, foi uma campanha maravilhosa. Isso eu estou falando para presidente, tá? Gostei muito da campanha dele. Cara, você quer um exemplo de fracasso? Porra, cara, a última campanha do Alckmin. Geraldo Alckmin tinha na mão o maior tempo de televisão, o maior número de comerciais, ele tinha um baita marqueteiro, um cara bom, legal, competente, ele tinha dinheiro, ele contratou bons atores, ele fez uma campanha legal, e ela não deu em nada, cara. E veja, a gente muitas vezes fala assim, o PT perdeu a última eleição. Cara, pelo amor de Deus, um partido que estava há 12 anos no poder, que ficou tomando pedrada 4 anos seguidos, mas apanhou muito, de repente me sai como o segundo maior partido das câmaras. Você fala, porra, cara, é uma vitória, é expressivo, eles são a maior força da oposição. Não, eles não perderam nada, cara. Desculpa, eles perderam o governo, que é uma coisa que acontece. Você ganha umas, perde outras, e que bom que é assim. Não para esse sujeito, mas que bom que seria assim, em condições normais, com gente normal. Mas dessa vez foi um pouco longe demais. Mas não, essa campanha do Alckmin foi desastrosa. A campanha do PSDB, desde que eles se posicionaram como oposição a Dilma, depois eles começaram a se afundar, porque essa campanha vem antes. O PSDB foi o grande derrotado, o PSDB desapareceu. Você não ouve mais falar do PSDB, era o segundo ou primeiro maior partido brasileiro. Era o partido que disputava de igual para igual com o PT. O PT hoje é um partido que disputa de igual para igual com qualquer força política que aparecer numa eleição. O PSDB sumiu, cara. Eles vão ter que começar tudo de novo, vão ter que começar a remar. E é isso. Não sei, espero ter satisfeito a tua curiosidade. Claro, beleza. Eu acho que o Aguinaldo tem algumas colocações. Deixa eu ver aqui só se tem mais gente que falou. Esse segundo ponto aí do Cláudio já foi falado, né? E a Graciane também, você emendou a resposta a partir da pergunta dela. Eu não sei se alguém mais quer falar, pedir a palavra, abre o microfone aí e se manifeste. Caso não, a gente passa para o Aguinaldo também fazer as perguntas dele. Carlão, obrigado pela aula, foi ótimo. Eu queria voltar ao tema da questão da campanha do Corona, que você fez uma menção rápida, e é verdade, acho que você concordo com uma das suas suposições lá de futuro, né? Algumas mídias devem recuperar a força, não sei por quanto tempo depois, né? Mas, por exemplo, fazia mais ou menos uns 200 anos que eu não assistia a Globo, de repente eu estou me vendo assistindo o Globo todo dia. E justamente por estar assistindo o Globo todo dia, me chamou a atenção dos comerciais, nos intervalos dos telejornais, né? E aí você comentou que não há propaganda institucional acerca dos cuidados do corona. E é verdade, e é lógico, o principal ator que deveria fazer essa veiculação seria o governo federal, e ele, obviamente, não vai colocar isso no ar. São duas perguntas, na verdade. A primeira é: governos estaduais e municipais teriam cacife para conseguir bancar essa conta durante muito tempo, naquela perspectiva dos pressupostos que você colocou lá atrás, da teoria de assimilação da informação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: marcas clássicas que ocupam esses horários nobres nessas redes, elas substituíram as suas propagandas de produtos por propagandas vinculadas
justamente os cuidados que o Estado deveria, em tese, estar indicando, mas, por omissão, acaba não fazendo isso. Aí a segunda pergunta é, isso na sua opinião, articulado com esse poder vinculado aí aos grupos, digamos, mais técnicos em relação à questão do coronavírus, ou é simplesmente marketing puro? Bem, vamos lá. Aguinaldo, a mídia em geral, os veículos de comunicação social eletrônicos, rádio e televisão, são obrigados, por lei, a veicular gratuitamente todos os materiais de utilidade pública, tanto do governo federal, quanto do estadual, quanto do municipal. Ou seja, eles precisam de cacife para produzir coisas bonitas e bem feitas, que é o que eles não estão conseguindo fazer. Mas quanto a pagar a veiculação, não, eles não precisam pagar a veiculação quando é de utilidade pública. Eles precisam pagar a veiculação, sim, quando é a inauguração de uma coisa qualquer, um projeto, Cidade Linda, essas coisas estranhas que aparecem aí, eles pagam a veiculação naturalmente. Os comunicados que vêm, os materiais que vêm para as emissoras de rádio e televisão, como sendo de utilidade pública, as emissoras de rádio e televisão, como concessões públicas, são obrigadas a veicular. Não necessariamente nos horários mais nobres, aí eles distribuem do jeito que eles quiserem, mas sim, eles têm cacife para fazer coisa melhor do que estão fazendo. Eles estão fazendo muito lixo e estão deixando na mão de determinadas situações. Quanto ao marketing de determinadas empresas, ao plano de comunicação de você, é um cálculo, quer dizer, ele vem de alguma pesquisa que eu não tenho acesso. Logicamente, esses grandes grupos, eles não fazem nada, eles não respiram se eles não tiverem uma pesquisa ali para dizer o que eles têm que fazer. Essa gente não tem essa segurança toda de sair, vamos fazer porque eu quero, porque eu acho legal. Não, um grande grupo como o Itaú, por exemplo, ele fez o que fez depois de muita pesquisa, muita. E ganhos, perdas, o que eu vou ganhar em termos de imagem, o que eu vou ganhar em termos de repercussão, e a quem eu devo me alinhar, eu estou indo contra o governo federal, sabe, cara, é uma decisão difícil, e ela é baseada em pesquisa de opinião e muita qualitativa, cara, os caras botam gente lá e ficam espremendo mesmo até sair. E que bom, né, que alguns grupos estão tendo e eles estão pagando por isso. Coisa que os governos estaduais e municipal não precisavam fazer. Espero que responda. Agora não, eu não tenho acesso aos dados que levaram esses grupos a fazer isso. Ok, obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Bem, se ninguém mais tem perguntas, acho que, em parte, é pela qualidade da aula que o professor Carlos Tinquegrana Júnior nos proporcionou neste sábado à noite. Eu havia comentado que eu ia ficar com a lata de cerveja na mão, Carlão, mas falhou. Vou fazer a degustação de cerveja agora, depois do encerramento dessa gravação. Eu tomei a minha Eisenbahn aqui. Pois é. Pilsen, puro malte. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Wagner por ter convidado Carlão por ter se disponibilizado a fazer essa aula, esse bate-papo conosco, né? Acho que tem questões que são de curto prazo, que ele aponta muito bem, e tem questões de longo prazo que fazem parte da vida estruturante de alguém que esteja cursando gestão de políticas públicas, né? Então, acho que foi muito bom. Muito obrigado, Carlão.